Olá, pessoal. Professor Ângelo Primo, junto com vocês aqui, corrigindo a nossa prova de investigador da Polícia Civil de São Paulo. Eu, você e a Central de Concursos, corrigindo a prova de investigador, prova de lógica. Vamos lá ver as nossas questões? Como é que você foi com essa prova? Vamos lá conferir. Primeira questãozinha, questão clássica, né? A questão sobre associação. Três investigadores, P1, P2, P3, atuam em distritos policiais distintos, sendo eles D4, D5 e D6, tá certo? E utilizam viaturas distintas, V7, V8 e V9, não necessariamente nas ordens apresentadas, né? Sabe-se que o investigador P3 utiliza a viatura V7, mas não no distrito D4. Quem atua no distrito D5 não utiliza a viatura V8. O investigador P1 não atua em D6. O investigador P2 não atua em D5. E a viatura V9 é utilizada no distrito D4. Sendo assim, é correto afirmar que o investigador P1, P2, P3, não é isso? Atua, não atua, ou seja, é uma questãozinha de associação lógica. E para isso daí, no caso, vamos lá resolver montando a nossa tabela sobre a parte de associação. Então, eu vou montar uma tabela aqui usando como referência, né? Então, vamos lá montar a nossa tabelinha, como referência os distritos. Por quê, professor? Porque os distritos foram citados mais vezes aí no caso, tá certo? Então, aqui no caso, eu tenho o distrito 1, né? Desculpa, o distrito 4, o 5 e o 6, certo? Esses são os distritos que ele falou. E aí eu tenho os investigadores, o P1, né? O P2, o P3 e também as viaturas V7, V8 e V9, tá certo? Eu vou preencher isso daqui usando, né, a relação, no caso, verdade e falsidade, tá bom? Então, vamos lá buscar a primeira das informações. Sabe-se que o P3 utiliza V7, mas não no distrito D4. Então, o D4 não tem, né, não trabalha com o veículo, a viatura 7, então vou colocar falso, né? E também não trabalha com o investigador 3. E aqui, uma novidade para vocês. Eu sei que o P3 está com o veículo 7, né? A viatura 7, e a viatura 7 é com o investigador 3. Vou deixar aqui destacado para ver se ela vai ser útil aí para nós. Então, essa primeira já foi. Quem atua no D5 não utiliza V8, né? Então, D5 não V8. V8, D5 é falso. O investigador P1 não atua no D6. Então, cadê o D6? O P1, tá certo? E o D6, aqui no caso, ele não atua. Deixa eu só buscar aqui minha canetinha para a gente poder, né, trabalhar esse elemento aí no caso, tá certo? Então, vamos lá. O que ele falou aqui para nós? Canetinha, no D6, não P1. Então, P1 e D6 é falso. Legal? Então, essa informação também foi. O investigador P2 não atua em D5. P2 e D5 é falso também. Deixa eu só apagar aqui esse pedaço aqui e esse pedaço. Certo? Muito bem. Que mais? A viatura V9 é utilizada no D4. D4, viatura de número 9. Então, vai ser verdade aqui, sendo falso aqui no caso, né? Sendo falso aqui no caso, sendo falso aqui no caso. Obrigatoriamente é verdade aqui no caso,
vai ser falso, vai ser verdade. E aí eu já tenho várias informações para trabalhar. O V7 está na D5, tá? E aí o que eu já sei? Que tanto o P3 e o V7 estão juntos. Então, se o V7 está na D5, quer dizer que a P3 também estará. Verdade aqui, falso, verdade, falso. Verdade e falso. Perfeito. Preenchidos, D4, investigador 1, que trabalha com a viatura 9. D5 é o investigador 3, que trabalha com a viatura 7. E D6 é o investigador 2, que trabalha com a viatura 8. Cruzando as informações, chegamos aqui que o investigador 1 atua no D4, tá certo? Como aparece lá na nossa montagem. Então, uma questãozinha clássica, tá certo? Se organizar rapidinho, né? Fazemos essa questão. Legal? Então, alternativa A para essa versão de prova, P1 atua em D4, ok? Vamos lá. Segunda questãozinha, questão de número 12 da prova. Considere a sequência de figuras. Então, tá aqui, ó, figura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mantendo-se a regularidade da sequência, a figura 101 será igual a qual delas aí no caso? Sempre que aparecer sequências, a primeira pergunta é uma sequência cíclica ou não é cíclica? Vamos lá verificar? A primeira figura apareceu aqui. Aonde aparece novamente esse formato aqui da primeira, né? Então, se você olhar, vai acompanhando, aqui, ó. Na 9, apareceu a repetição da 1. Então, o que acontece? É uma sequência cíclica que tem, né, 8 elementos. Cuidado, né? Então, essa sequência tem 8 elementos. Então, vou escrever aqui para nós que essa sequência tem 8 elementos. Então, sequência cíclica com 8 elementos. Perfeito? Como é que funciona, professor, para descobrir a posição do 101? Nós pegamos o 101 e dividimos pelo ciclo de 8, né? Então, 10, uma vez, sobram 2, 21, tá certo? Que mais? Duas vezes, 16, sobram 5. Então, eu tenho que procurar a figura, né, que deixa resto 5. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, a figura 101, certo? É a mesma que a figura 5. Questãozinha tranquila, não é isso? Sobre sequência cíclica. Portanto, estamos procurando a alternativa B de bola, tá certo? Então, uma prova, né, com questões rápidas, para quem consegue, no caso, né, identificar rapidamente, né, o assunto, as resoluções foram muito rápidas aí no caso. Ok? Vamos lá para a questão de número 13. O que ele fala? Considere a seguinte afirmação: todos os envolvidos foram julgados ou aguardam julgamento. E o caso está sendo encerrado. Uma negação lógica para essa afirmação. Então, pessoal, primeira coisa é o seguinte: é uma proposição composta porque tem conectivos e apresentam 2 conectivos, tá certo? Quando eu tenho mais do que, né, um conectivo, eu tenho que descobrir qual é o principal. E o principal é o E. Portanto, todos os envolvidos foram julgados ou aguardam julgamento e o caso, né, está sendo encerrado. Então, eu vou fazer a negação do conectivo E. Qual que é a regra? Nego a primeira frase, troca o conectivo e nego a segunda frase. Ok?
Só que antes do conectivo e, nós temos uma proposição categórica, certo? Que é todos os envolvidos foram julgados, ou aguardam, né, esse julgamento aqui no caso. Então, olha só, antes do e, né, nós temos o ou, que é formado por uma categórica e por uma proposição simples. Depois, nós temos uma proposição simples. É sempre importante vocês fazerem, né, a separação. E esse conjunto é uma proposição o quê? Composta. Então, antes do e, composta, simples. A composta é categórica e simples. Então, vamos lá. Regra para negar o conectivo ou. Nego, troco e nego. Tá certo? Então, nós temos que fazer isso sequencialmente. Negação de todos os envolvidos foram julgados. Alguns envolvidos não foram julgados. Tá certo? Continuando. O ou vai virar e eu nego, aguardam o julgamento, não aguardam o julgamento. Julgamento. Continuando. Negação do e ou negação de o caso está sendo encerrado ou o caso não está sendo encerrado. Certo? Então, o que acontece, né? É uma questãozinha que não é difícil, mas tem que tomar cuidado, tá certo? Lembrando, então, que nós temos aqui, no caso, uma proposição com dois conectivos, o principal é o e. Do outro lado, eu tenho o ou. O ou é formado por uma proposição categórica, proposição simples. Negação, nega, troca, nega. O e. Lá dentro, nega, troca, nega. Tá certo? Aí, então, nós estamos procurando essa questãozinha aqui no caso. Nessa situação, o que ele fez? Alguns envolvidos, né, não foram julgados, ele colocou a forma equivalente. Existe envolvido que não foi julgado, tá certo? E aí, no caso, o que aconteceu, né? E não aguarda julgamento ou o caso não está encerrado, tá certo ou não? Então, a única mudança que ele fez foi aqui. Em vez de escrever alguns, ele escreveu não existe no caso, né? Eu posso fazer essa troca sem problema algum. Então, existe envolvido que não foi julgado. Alguns envolvidos não foram julgados, a mesma coisa, né? O ou virou e, neguei, o e virou ou, neguei. Então, a nossa alternativa correta D, questãozinha clássica também, apenas cuidado, né, para não ter problema no caso, tá certo? Então, temos aqui as duas situações e chamando a atenção, a alternativa A e a alternativa B, D, aliás, elas vão bem até chegar aqui, ó, que ele manteve. O correto era trocar. O resto segue muito parecido. Legal? Então, cuidado, prestando atenção, não tinha o que errar. Questãozinha de número 13, certo? Muito bom. Opa, aqui é a questãozinha de número 14. Questão clássica também, né? A questão sobre argumentação. Após a investigação de um crime, foram identificadas como verdadeiras as seguintes afirmações levantadas durante a investigação e, portanto, passaram a ser premissas do relatório final. O que são as premissas? São as proposições verdadeiras de um argumento. Então, alfa não é cúmplice, não é uma cúmplice. Se beta é uma cúmplice, então gama não é a autora. Se gama não é autora, ou delta não é uma das mandantes, então alfa é uma cúmplice. Se delta não é uma das mandantes, então epsilon não é o coautor e zeta é um dos mandantes.
uma das conclusões que decorrem das premissas verdadeiras apresentadas e forma, juntamente com essas premissas, um argumento válido para ser utilizado no relatório final, então, exercício clássico aí que envolve, né, essa parte de argumento. Então, pessoal, ele falou que cada premissa é verdade, né? Então, essa primeira premissa é uma proposição simples, então já é garantido que alfa não é cúmplice, é verdade, é uma proposição simples. Aonde eu tiver alfa não é uma cúmplice, é verdade. Alfa vai ser falso. Vamos procurar o alfa? Então, aonde eu tenho alfa? Está aqui, ó. Alfa não é verdade. Alfa passa a ser o quê? Falso. Lembrando que o conjunto todo tem que ser verdade. Para esse, né, condicional, tá aqui o condicional, ser verdade sendo o segundo falso, obrigatoriamente esse ou também deverá ser falso. Agora, pessoal, quando é que o ou é falso? Quando a primeira for falsa e a segunda também for falsa. Então, ou falso gera falso. Falso, então falso gera o quê? Verdade. E aí nós já temos mais duas informações, não é isso? Delta não é uma das mandantes, né? Gama não é a autora, tá certo? Então, Gama não é autora, passa a ser o quê? Falso. E esse conjunto aqui, no caso, é verdade. Portanto, para esse condicional que o segundo é falso ser verdade, a primeira tem que ser falsa. E aqui a minha sugestão. Beta é uma cúmplice, é falsa. Olha só. Beta é uma cúmplice, é falsa. Tá certo? Então nós descobrimos que é falso. O que é verdade? Que beta não é uma cúmplice. E isso passa a ser o quê? Verdade. E nesse ponto, quando vocês descobrem alguma coisa, eu sugiro você olhar as alternativas. E olha só o que acontece. Beta não é uma cúmplice, é verdade. Veja bem, pessoal, eu não preciso fazer tudo para resolver o exercício. A partir do momento que eu tenho informações, né, concretas, eu posso ir lá nas alternativas e olhar. Então, beta não é uma cúmplice, com certeza é verdade. E é isso que nós estamos procurando. Além do mais, uma dica para vocês: epsilon não é coautor, epsilon é coautor. Beta é cúmplice, beta não é cúmplice. Pessoal, a resposta estaria entre A e a D ou entre a B e a C. Por quê? Como uma é a negação da outra, não tem jeito. Uma é verdadeira, outra é falsa. Fala, professor, mas qual delas é a correta? O que acontece é que sobre o epsilon, vocês vão perceber que vocês não vão descobrir nada, né? Delta não é, né, no caso, uma das mandantes. Isso é falso. Perfeito? Logo, né, essa parte final aqui, o que vai acontecer? Eu não consigo descobrir. Porque quem começa o condicional por falso, obrigatoriamente isso vai ser verdade. Portanto, tanto o epsilon quanto o zeta eu não consigo descobrir. Por isso, né, que o epsilon, o zeta e o epsilon estaria fora, sobraria essas duas. Então, fica a sugestão. Na medida que vocês, né, vão descobrindo informações, já vai para a alternativa. Nossa alternativa correta é C. Beleza? Muito bem. 15ª, questão de 30 segundos. Terminou de ler, eu já sei qual é a resposta. É um assunto que apareceu pelo menos umas 10 vezes nas provas da Vunesp, inclusive numa das provas do escrivão. Sabendo que a afirmação fulano é culpado e Beltrano é inocente é falsa, e que a afirmação se fulano é culpado, então Beltrano é inocente é verdadeira, tem-se necessariamente que... Pessoal, essa questão tem esse modelo aqui, ó. A
e B. E isso é falso. Observe se não é verdade. Se A, então B é verdadeiro. Pessoal, quando que isso acontece? Vocês perceberam que o A é o mesmo A e o B é o mesmo B, né? Então, o que eu colocar para o A de um lado tem que ser igual para o outro e vice-versa para o B, né? Então, vamos pensar. Quando é que o A e o B vai ser falso? Quando eu tenho verdade e falso, falso e verdade, falso e falso. Do outro lado, pessoal, quando é que o condicional é verdade? Quando for verdade, verdade, falso e verdade, falso e falso. Certo? A primeira linha das duas, aqui no caso, não serve, elas não são iguais. Agora, a segunda e a terceira linha, elas são iguais, tá vendo? Então, eu falo para você, com certeza o A é falso, com certeza o B eu não sei. Então, pessoal, qual é a certeza que eu tenho? Fulano é culpado, só que isso é falso. Fulano é culpado, com certeza, isso é falso. Né? Então ele fala assim: é verdadeira, né? Aqui no caso. Tem-se necessariamente que fulano é culpado, é falso. Uma das questões, né? Que é mais rápida de resolver. Né? A VUNESP adora esse modelinho aqui, caiu muitas vezes. Quem estava atento, quem fez questões anteriores das provas, caiu numa prova de escrivão também. Ok? Então, 15, alternativa E. E por último, né, uma outra sequência, duas sequências na prova. Considere a seguinte sequência numérica, em que 30 é o seu quarto elemento. 30, 42, 56, 72, 90, 110, 132. O 30º elemento dessa sequência é o número. E aí, pessoal, eu falo sempre, essa sequência é cíclica? Não é, professor. Então, quando a sequência não é cíclica, nós temos que ser o quê? Muito criativos, certo? E aí eu sugiro colocar a posição de cada elemento. Quarto, quinto, né? Sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, né? E ele quer o 30º elemento. Pessoal, eu poderia, né, perfeitamente perceber que aumenta 12, aumenta 14, tá certo? Aumenta 16, aumenta 18, aumenta 20, e vocês poderiam fazer do 10º ao 30º. Vai dar certo, porém, muito tempo depois. O que eu tenho que perceber é o seguinte: o quarto elemento, né, ele vale quanto? 30. E 30 é o resultado de quanto? 5 vezes 6. Concorda? O quinto elemento vale quanto? 42. E ele é o resultado de quanto? 6 vezes 7. Olha só o que nós descobrimos. O sexto elemento vale 56. O que é o 56, né? É 7 vezes 8. Vamos fazer mais um? O sétimo elemento vale 72. Quanto que ele vale? 8 vezes 9. Pronto. Já foi suficiente para você descobrir que o 30º elemento, o que ele vai ser, né? Vocês perceberam? Quarto elemento, 5 vezes 6. Então, para achar o quarto elemento, eu multipliquei os dois consecutivos do quarto elemento. Para achar o quinto, eu multipliquei os dois consecutivos. Para achar o sexto, eu multipliquei os dois consecutivos. 7 e 8. Então, para achar o 30º, eu vou multiplicar os dois consecutivos. Né? 31 vezes quanto? 32. Quanto dá isso, professor? Vamos fazer a conta. 31 vezes 32. 2, 6. Né? 3, 9. 2, 9, 9. Tá certo? Então,
uma questão de sequência, e quando ele pede coisa muito distante, existe um termo geral, né? Existe aí, no caso, uma sequência, tem lá no caso. O enésimo elemento, como é que eu calculo? É o próximo, o n mais 1, multiplicado pelo próximo, n mais 2, né? Então, quando é muito longe, ou é a sequência cíclica, ou então tem que ter muita criatividade, legal? Então, nós temos aqui o 992, alternativa C, tá certo? E essas, então, foram as questões de investigador. Nesse ritmo, você consegue fazer em 15 minutos aí no caso, tá certo? E aí o pessoal, né, acha que a prova pode demorar mais. E não, né, não foi tão demorado. Por quê? Quem tem ideia do que é para fazer já sabia o caminho. Tá certo? É isso aí. Professor Ângelo Primo, se despedindo por hora, mas voltamos aí para resolver mais questões, tá certo? Até mais, voltando aí depois com mais questões para resolver. Tchau!